Olá, quinto ano, bom dia! Hoje, dia 10, nossa aula de história, tá certo? Vamos lá, abrindo nas páginas 281 a 285 do livro de vocês, tá? No módulo 2. Nós vamos ter já atividades. Complete as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo: grupos sociais, tráfico, movimento abolicionista. A. O movimento abolicionista reivindicava o fim da escravidão no Brasil. B. As pessoas de diversos grupos sociais faziam parte do movimento abolicionista. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, certo? 2. Forme frases com as palavras a seguir. Então, nós temos fazendas, café, escravizados. Vou dar uma sugestão. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos eram feitas por africanos escravizados. Então, cafezais, mão de obra e imigrantes. Na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrantes nos cafezais. Página 282, a gente tem um texto, nós vamos ler, certo? Os imigrantes no Brasil. Durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães, os italianos, que formaram colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. A mão de obra do imigrante. A partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país, porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema da falta da mão de obra em suas propriedades. Utilizando-se de diversos meios de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando as despesas de viagem e de hospedagem. A partir do final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Página 283, tá? Motivações. A maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia, Nesse período, alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social. Muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, a população europeia passava por um processo de grande crescimento sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Dessa maneira, muitas pessoas ficaram desempregadas. Alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento à população. A viagem para o Brasil. Os imigrantes viajavam em péssimas condições para chegar ao Brasil. Navios com capacidade para 600 passageiros transportavam até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade de alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Página 284, a gente tem a atividade. Leia o texto a seguir sobre a imigração para o Brasil. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido para receber esses imigrantes, para conhecê-los, convencê-los a virem para São Paulo. Os agentes valiam-se de toda a sorte de expedientes, mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometiam acesso fácil à terra depois de um curto estágio nas fazendas e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes,
era muito mais difícil de realizar do que afirmavam as propagandas. De que maneira os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo? Os agentes tentavam atrair as pessoas a migrarem para São Paulo, fazendo diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. B. O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Os agentes procuravam não mencionar as duras condições de trabalho nas lavouras de café. Porque a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava. Porque o grande sonho dos imigrantes em ter um pedaço de terra era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam inicialmente. Certo? Quem eram esses agentes, pessoal? Indivíduos encarregados de reunir os interessados em imigrar. E o que era ávido, ansioso, vigentes, que estão em vigor, certo? Então é isso, meus queridos. Até amanhã com a nossa aula de português e artes, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau.